As ações americanas, elas estão caindo por qual motivo? O primeiro deles, aumento da taxa de juros americana, né? Falei isso no último vídeo desse quadro, Desconstruindo a Bolsa de Valores. Aumentando a taxa de juros gera uma série de efeitos na economia, mas só para atualizar uma coisa para vocês. Já tem gente dentro do Fed, que é o Banco Central Americano, falando sobre taxa de juros nos Estados Unidos a 3%, tá? O que está sendo veiculado hoje, o que está sendo dito pelo Fed é 1%. Tem pessoas sussurrando 2%, agora já tem gente lá dentro falando em 3%. Então, quanto mais subir a taxa de juros, o que acontece? Mais as ações desabam. Essa correlação histórica não falha. Subiu a taxa de juros num país, as ações desabam. Por que que isso acontece? Primeiro, atratividade da renda fixa, tá? Quanto mais sobe a taxa de juros, mais as pessoas que não tinham opção, taxa de juros estava baixa. Aqui pra gente a taxa Selic, lá fora a Fed Funds Rate. E equivalente à taxa Selic aqui. Poxa, tá lá embaixo, os investimentos de renda fixa rendem pouco, querendo ou não. Não tem o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou para a Bolsa de Valores. Vou investir, por exemplo, em ações. Muita gente compra, o preço vai lá para a lua. Taxa de juros sobe, melhora a atratividade da renda fixa, melhora a rentabilidade da renda fixa. E isso acaba puxando algumas pessoas que não querem risco, que são mais avessas a risco, que querem ficar ali tendo um rendimento baixo mesmo, mas tá tudo bem, tem gente que tem esse perfil. Então, muita gente sai das ações e migra para a renda fixa. Outro ponto importante é que muda os cálculos de valuation. O que é isso? Basicamente, muita gente ao redor do mundo usa uma técnica de valuation que usa principalmente o modelo de fluxo de caixa descontado. Já vou te explicar o que é. Não fica nervoso, não fica nervosa. Que é o seguinte, que é para definir o preço justo de uma ação. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Um modelo de cálculo, tá? Onde elas trazem a valor presente os fluxos de caixa futuros da empresa. Então, basicamente, falando em português aqui, sem querer ser rígido com a realidade, tá? Essas pessoas pegam quanto que essa empresa vai gerar de lucro no próximo ano, nos próximos 5 anos, na perpetuidade. Olha a audácia de querer achar que uma empresa vai ser perpétua. Pouquíssimas empresas completam 100 anos. Mas, tudo bem, eles fazem esse tipo de cálculo, ridículo, mas fazem. Muita gente faz. Então, quando muda a taxa de juro era 0,25 nas contas deles. Então, eles descontavam esse valor futuro a um juro pequeno, de 0,25. Agora, eles descontam um juro muito maior, que é 1%, e pode ser o triplo. Com isso, eles encontram o valor justo para as ações bem mais baixo, bem mais reduzido. Então, uma ação que para eles fazia sentido valer $20, agora vai fazer sentido valer $3. E com isso, aqueles investidores que têm essa ação e ela está sendo negociada a $7 porventura, o que acontece? Eles vão vender, porque agora o novo preço justo é $3 e eles nunca param de fazer isso, sempre dá errado e continuam fazendo, mas vai entender, né? Mas esse é um ponto. Taxa de juros em alta é um grande ponto que, poxa, tem uma correlação histórica que é inegável, tá? E faz muito sentido. Não basta correlação, tem que ter causalidade. E tem. Segundo ponto, fim do programa de estímulo, né? Lá nos Estados Unidos, desde março de 2020, os Estados Unidos estavam injetando 120 bilhões na economia. De 2008 para cá, foram quase 8 trilhões de dólares injetados na economia para manter a economia crescendo. Agora, o que eles fizeram? Encerraram esse programa de recompra de ativos, que é o nome, esse programa de estímulo, e vão começar a tirar dinheiro da economia porque a bolha está muito grande. Tem uma bolha muito grande de crédito nos Estados Unidos. Então, para não estourar, o que o Fed, o Banco Central Americano, quer fazer? Quer desinflar essa bolha. Terceiro ponto. Então, o que vai acabar, né, gente? Vai acabar esse negócio de dinheiro farto. Dinheiro farto para as empresas, empréstimo barato, empréstimo a juros zero, né? Porque essa era a realidade com a taxa de juros a 0,25% ao ano. Então, acabou a farra, acabou. Agora é taxa de juros para cima, acabou o estímulo na economia, vamos desestimular a economia, vamos contrair a economia e basicamente o cenário para as ações já começou a acontecer. Falo isso há algum tempo, isso não é de hoje para vocês que me acompanham por aqui, mas é esperado muito mais, tá? Muito mais pode vir. Outro fator importante, né? Várias ações nos Estados Unidos estavam sendo negociadas a múltiplos gigantescos. Um indicador, por exemplo, que eu acabei de mostrar desse índice PL, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é o preço de uma ação dividido pelo lucro. A gente vê aqui que a média do Brasil vai estar na casa aqui dos 12%, 13%, tá? A gente chegou aqui a 15%, não, gente, vezes, tá? Chegou a 15 vezes aqui em 2008, depois aqui em 2014 também, depois aqui em 2019, 18, depois aqui em início de 2021,
chegamos a 22,8 e agora a gente está no Brasil aqui em 6. Várias empresas nos Estados Unidos têm esse indicador batendo nível de 100, 140. Casos semelhantes a Magazine Luiza, semelhantes a Banco Inter, semelhantes a essas empresas, Melius, por exemplo, que desabaram 70% depois que voltou-se à racionalidade. Só que o que acontece? Antes não tinha como investir na renda fixa nos Estados Unidos, porque rendia menos de 1%, gente. 1%, então todo mundo ia para a bolsa e deu. Agora que existe uma opção de render alguma coisa na renda fixa, todo mundo que quer ver seu risco está tirando. Então, esse monte de gente que foi investir deixou os preços lá no teto, lá em cima. Que nem aconteceu aqui no Brasil quando a taxa Selic estava 2%. Agora voltou a racionalidade, porque o mundo normal, o mundo sem injetar uma bolha na economia, está acabando. Está começando, quer dizer. Antigamente era um mundo estimulado lá fora. Né? Tinha dinheiro entrando na economia artificial a todo momento, taxa de juros lá embaixo. Então, agora acabou a festa. Essa é a grande verdade. Lembrando que, se para o brasileiro que vive em real, o que acontece com a moeda real? Se você investe em ações americanas, elas desabam 40%. E você, 50%, para ficar mais fácil a conta para mim. E porventura o dólar desaba 50%, o que acontece? Você perde 75%. Porque 50 não é 50 mais 50, mas é 50% em cima de 50%. Porque você vai estar exposto a investir em ações americanas à oscilação da moeda e à oscilação das ações. Então, por isso que é perigoso num cenário desse investir em ações americanas, tá? E um outro fator é a questão da taxa do desemprego, né? A taxa de desemprego está muito baixa nos Estados Unidos, então quando chega no teto do desemprego, quando chega numa taxa tão baixa, os investidores começam a se perguntar, será que tem mais para onde crescer o país? Será que já não chegou no momento de inflexão? Porque isso é normal, né? Existiu um momento de crescimento da economia e um momento de crise. Crescimento e crise. Nos Estados Unidos não tem crise desde 2008. Por quê? Eles estão inflando uma bolha, e é só por isso que não teve uma crise. Só que agora chegou, talvez chegou agora, não tem como prever o futuro, mas talvez agora chegou a hora de acertar essa conta. Porque uma hora a conta sempre vai fechar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 5 anos, mas uma hora a conta vai fechar e talvez seja agora. Por isso que é extremamente arriscado, extremamente perigoso investir lá fora agora.